Paz do Senhor para todos os irmãos. Quero hoje estar falando a respeito de 3 tipos de morte. Você sabia que há nas Escrituras 3 tipos de morte? Eu quero começar lendo um texto. Estou com a minha Bíblia aqui. Quero começar lendo um texto que se encontra em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 17, diz assim: Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então nós estamos aqui diante de um texto que Deus fala para Adão que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, ele morreria. Interessante que quando Adão come do fruto da árvore, por que a morte de Adão não aconteceu? Para nós entendermos isso, precisamos saber e compreender dentro das Escrituras que há 3 tipos de morte. Quando Adão comeu do fruto, a qual Deus havia proibido e disse que ele não haveria de comer, ele morreu. Só que aí a morte que aconteceu com Adão foi a morte espiritual. Por quê? Porque a física ainda iria acontecer posteriormente. E a primeira morte que nós encontramos na Bíblia é justamente a morte espiritual. A morte espiritual é a separação de Deus por causa do pecado. Então, quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente, né? Ou seja, então ele se separou de Deus por causa do pecado. Isso está registrado também, nós podemos ir lá em Isaías capítulo 59, versículo número 2, e lá em Mateus capítulo de número 8, versículo 22. Lá em Isaías 59 vai dizer o que nos separa de Deus, né? É o pecado, é as nossas transgressões. E a segunda morte que nós encontramos nas Escrituras é a morte física. A morte física é a separação do homem interior do corpo. Tiago vai dizer lá no capítulo 2, versículo 26, que assim como o espírito sem o corpo está morto, ou o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras também é morta. Todos nós sabemos que quando nós morremos fisicamente, nosso corpo volta ao pó e a alma, o espírito vai para a presença de Deus. E a terceira morte que nós podemos encontrar nas Escrituras é a morte eterna. E a morte eterna é a separação eterna de Deus, porque o homem escolheu permanecer separado de Deus em pecado. Então, a morte eterna é a separação do homem para com Deus. Por quê? Porque o homem escolheu viver uma vida separado, longe de Deus. Isso você pode ler lá em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 11. E é lá em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 6. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, lá está escrito: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Então, a morte eterna é a separação total de Deus, porque nós sabemos que um dia todos irão ressuscitar. A primeira ressurreição vai acontecer com os servos do Senhor. Todos aqueles que foram fiéis ao Senhor um dia ressuscitarão. Quando os fiéis forem ressuscitados, os ímpios
permanecerão na sepultura, eles não ressuscitarão. Por quê? Porque eles só ressuscitarão no final do milênio. Depois de 1000 anos é que os ímpios ressuscitarão para poder estar ali diante do trono branco. E ali acontecerá a segunda morte, ou a morte eterna, que é a separação total de Deus. Porque todos aqueles que ressuscitaram no final do milênio, né, eles não terão mais chance de salvação. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe, dê o seu like, adicione o sininho para que você possa estar recebendo todas as notificações. Que Deus possa lhe abençoar, em nome de Jesus. Amém.